Pessoal do Canal Brasil Notícias, cá estamos nós trazendo mais informações e lembrando hoje 30 de junho de 2023, nós vamos trazer para vocês aqui na televisão, né, a primeira declaração de Bolsonaro, o primeiro pronunciamento de Bolsonaro após decisão do TSE que cassou os seus direitos políticos, né, que o tornou inelegível. Mas antes, comentário Lourdes Carmen comentou aqui, deixa eu ver. Fagundes, está na hora da direita começar a se organizar e a começar a jogar muito forte e duro. Dessa vez, primeiro nós temos que começar a comprar os poucos generais que ainda não se venderam para a esquerda, assim como os oficiais que estão logo abaixo dos generais, assim como também alguns oficiais da Marinha e da Aeronáutica, né? Quando nós fizermos isso, aí quem sabe nós começaremos a igualar o campo de jogo, comentou ele aqui no vídeo. Após decisão do TSE, Michele vai às redes sociais e afirma: estou às suas ordens, meu capitão. Valeu, Lourdes Carmen, um abraço, meu amigo. Bom, gente, né? Vamos direto aqui para o pronunciamento. Vocês sabem, né? Bolsonaro tornou-se inelegível, né? TSE votou aí pela inelegibilidade de Bolsonaro. Bom, vamos diminuir aqui, aumentar aqui e vamos lá. A Minas Gerais, você já vê imagens então do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora inelegível. Ele vai falar então sobre o resultado do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ouvir. Eu acredito que tenha sido a primeira condenação por abuso de poder político. Acredito que tenha sido esse o meu crime. Crime sem corrupção. Vamos lá. Nós sabemos que, desde quando eu assumi, falava que eu ia dar um golpe. E nós acompanhamos as eleições, a maneira como o Tribunal Superior Eleitoral agiu, e proibindo até de fazer live na minha casa. E apareceram os resultados no final ali, o TSE anunciou o mesmo. Eu me recolhi. A transição foi feita na absoluta normalidade, ninguém do PT pode reclamar de nenhum ministro meu sobre a transição. Dia 30 eu saí do Brasil e infelizmente aconteceu o 8 de janeiro. Quem fala em golpe, Rio de Janeiro, não sabe o que é golpe. Com todo respeito, é um analfabeto político. Ninguém vai dar golpe com senhorinhas, senhorzinhos, com a bandeira do Brasil nas costas, abrir embaixo do braço. Se bem que lamentamos a depredação do patrimônio público ocorrido. Lamentamos, e as pessoas que fizeram isso têm que arcar com as suas responsabilidades. No mais, aquelas autoridades, sem citá-las, que vinham ao longo do tempo dizendo que tinha que salvar o Brasil de uma ditadura, que de uma forma ou de outra contribuíram para com aqueles números do TSE. E agora, contribuíram pela minha não elegibilidade, ou seja, estou inelegível. Basicamente, a partir de agora, eu peço que essas pessoas, por questão de coerência, procurem no atual presidente da República, Lula, que marcou uma reunião com o Foro de São Paulo. Eu não sei se todos estão presentes, mas que vão brindar com o Ortega, na Nicarágua, que prendeu todos os opositores, que prendeu padres, que expulsou freiras, que persegue de forma brutal o seu povo. Então vamos brindar lá a Ortega, dada a grande vitória de hoje. Procurem também Dias-Canel, de Cuba, que está prevista aqui no Brasil, pesquisei, mas foi convidado pelo atual mandatário. E essas pessoas, né, vão aí brindar com Dias-Canel. Afinal de contas, Cuba é uma democracia, segundo eles. Também o Maduro, eu como presidente, estive em Roraima, vendo lá a chegada dos venezuelanos, em média 600 por dia. Pessoas que há anos fogem da miséria, da violência, e da ditadura praticada lá atrás, o Chaves, que foi o Maduro. Vão se confraternizar com o Maduro. Esse exemplo de democracia que as pessoas levaram, né, ao dia de hoje.
coisa muito importante que eu não quero criticar a imprensa, mas a imprensa não tomou conhecimento do inquérito que foi aberto a mando da senhora Rosa Weber, então presidente do TSE, nos primeiros dias de novembro de 2018. E eu fui julgado pela reunião com os embaixadores e por ter comentado esse decreto. Lamentavelmente, nossa imprensa não se preocupou em tomar conhecimento de decreto é esse. Decreto não, inquérito. E deixar bem claro, o inquérito não foi concluído ainda. Então fui julgado por um inquérito que está há 5 anos para apurar possíveis irregularidades na eleição de 2018. Por que está fechado até hoje? Por que esse inquérito foi concluído até hoje? Eu não posso ser julgado por algo que ainda não existe. As eleições de 2018 foram seguras ou não? Por que esse inquérito não foi concluído pela Polícia Federal? Que era um inquérito sem classificação sigilosa. Também fui julgado pelos atos de 8 de janeiro. Qual a minha participação nesses atos? Quem perdeu com aquilo? Também fui julgado pelos atos de 2 de dezembro, entre outros, no inquérito inicial lá atrás, que foi impetrado pelo PDT, na figura de Carlos Lupe, atualmente ele é também ministro de Lula, e me acusou do quê? De lutar pelo voto impresso. Só que Carlos Lupe, há aproximadamente 2 anos, deu uma declaração dizendo o quê? Sem eleições auditáveis, sem voto impresso, a corrupção não, a fraude impera. Então o PDT, que sempre teve como bandeira o voto impresso, inclusive baseado em Leonel de Moura Brizão, no caso para Consult, me acusou. Quando me acusa de querer transparência em eleições, no caso do voto impresso, deixe bem claro. Em 2017, Fernando Mitre estava na Band e perguntou: como adianta você sonha em aprovar enquanto deputado para deixar como legado seu? Eu falei: o voto impresso, que desde 2012 eu luto por isso. Foi aprovado pelo voto impresso pelo menos 3 vezes. Uma das vezes, a última, teve a minha participação junto ao relator, que foi o Rodrigo Maia. Foi vetado, derrubamos o veto, e depois o Supremo disse que é inconstitucional, porque o voto impresso, segundo eles, a maioria deles, atentava contra a segurança das eleições. Eu quero um voto impresso, sempre lutei, como existe hoje no Paraguai. Como o país do mundo adota isso? Eu fui condenado no dia de hoje por um direito meu de parlamentar lá atrás, defender os projetos que porventura tenha apresentado. Mais ainda, em 99, Zé Dirceu apresentou um projeto de lei nessa mesma linha, nessa mesma direção, e pegou uma declaração de alguém do TSE naquela época, dizendo, está lá na justificativa José Dirceu, dizendo que poderia a eleição ser fraudada daquela forma que foi realizada em 98, que continua sendo semelhante hoje em dia. Isso é crime, abuso de poder político por defender algo que sempre defendi enquanto parlamentar. E, curiosamente, né, para não querer encher a bola do Zé Dirceu, logo acabaram as eleições de 2002. Naquele ano, algumas secções do Brasil, ou muitas, impresso, começou a se desinteressar pela possibilidade do voto impresso. E o PT hoje confia 100% nesse processo eleitoral. Você querer acrescentar camadas de segurança é crime na questão eleitoral. Me tirar de combate como Ortega, convidado aqui para o Folha de São Paulo, talvez esteja aqui no Brasília hoje, né? Onde o Ortega prendeu todos os opositores. Lá na Nicarágua você tem mais eleição por aclamação, o Ortega vai continuar sendo ditador. O que fizeram na Bolívia? Prenderam a senhora Janine Áñez, que assumiu a cadeira deixada pelo presidente lá atrás, Evo Morales, até fugiu para a Argentina. Depois, quando a turma do Evo retomou a política na Bolívia, o que fizeram com a Janine Áñez? Aprenderam com a acusação. Abuso, ato
antidemocrático. Soma alguma coisa natural no ouvido do povo brasileiro, atos antidemocráticos. Qual foi o ato antidemocrático dela? Segundo o pessoal que voltou ao poder, né, quando a Janine disputou a eleição, não disputou a eleição, mas a oposição ganhou, porque ela devia, tão logo assumiu o mandato lá atrás pela vacância, tivesse algum tempo depois, poucos meses, convocado eleições gerais. Estamos no caminho da ditadura, quer dizer, o caminho está bastante avançado para a ditadura, eleições sem pronto, não é democracia. Quem seria oposição para esse atual mandatário que está aí em 2026? Não, no momento ainda não tem nome. Pode ser que apareça, mas não tem nome. Seria quase que um WO, ou poderiam, por aclamação, tá? Lá no TSE, continuar o mandato do Lula, afinal de contas, é um grande democrata. Um cara que esteve na cadeia por tanto tempo, condenado por 9 juízes, 3 instâncias, tirado da cadeia para disputar a presidência, e um massacre em cima de mim, por parte de alguns setores da sociedade, e também um Tribunal Superior Eleitoral que trabalhou contra as minhas propostas. Eu fui proibido de mostrar a imagem do Lula defendendo a bomba. Proibido mostrar a imagem do Lula dizendo que pode roubar um celular que é para tomar uma cervejinha. Proibido mostrar a imagem do Lula com o bomba do CPX, lá do complexo alemão do Rio de Janeiro. Repito, proibido fazer live na sua casa. Proibido de mostrar a imagem de 7 de setembro. 7 do 7 aniversário. Olha na Shopping. Um segundinho aí, gente. Deixa eu dar uma... tirar aqui rapidinho, peraí. Pra gente... trabalhando contra mim, hoje uma vitória da democracia contra um ditador que sou eu, que respeitei a Constituição, muitas vezes, mas respeitei a Constituição. Trabalhei dentro das 4 linhas. Parece que esse esforço todo não teve o seu devido valor reconhecido, porque tem que ninguém trabalha por mim, mas que não trabalhasse contra. Então hoje vivemos aqui uma inelegibilidade, não gostaria de me tornar inelegível. Tá? Na política, essa frase não é minha, né? Ninguém mata, ninguém morre. Espero tentar me matar aqui em Cid Fora há pouco tempo, deu uma facada na barriga e hoje deu uma facada nas costas, com a inelegibilidade por abuso de poder político. Tem um objetivo para responder abuso de poder político. Lembro que a chapa Dilma Temer foi a ação chapa, ela foi arquivada em 2017, exatamente porque outras provas, por exemplo, Caixa 2 e depoimentos delatórios para a questão da Lava Jato, tá? Não foram aceitas naquele processo. E o meu modificou a jurisprudência e me julgaram pelo conjunto da obra. A minha grande obra, ao longo de 4 anos, foi o quê? Mesmo com pandemia, com uma guerra, uma crise em 21, e do Brasil com os números melhores do que recebia em 2019. Tanta coisa feita pelo nosso governo, respeitando a todos. Inclusive, vocês nunca viram uma só proposta minha para censurar a imprensa. E hoje temos a proposta lá dentro do parlamento e gente de outro poder vai lá o tempo todo para tentar aprovar essa proposta. E pasmem, busquem a minha medida provisória, a última que foi devolvida pelo Senado Federal, onde eu falava sobre liberdade de expressão. Copiei dispositivos da Constituição. Copiei artigos da Constituição. E é risível, foi devolvido. O que eu sempre exigi? O cumprimento da Constituição. Você combate a desinformação, seja o que for fake news, com mais liberdade e não com censura. Quem é que vai censurar? Só vemos páginas da direita censuradas. Agora em cima da Jovem Pan. Quem eles não gostam, censuram. Pressionam o dono de jornais para demitir aquele profissional. Isso não é democracia. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Volta no inquérito 2018. A imprensa veja que
seguinte, o fato mais que interessa, se bem que depois que eu divulguei, passou a ter uma classificação sigilosa. Mas, repito, fui condenado em cima do decreto que não foi concluído ainda pela Polícia Federal. 8 de janeiro também não foi concluído ainda. Estamos cada vez mais vendo coisas que aconteceram de 8 de janeiro que bem demonstra que não foi de gente dito da direita e nem do acampamento, como mesmo disse o senhor José Múcio, quando ele disse que não houve uma figura central naquele episódio e não foi o pessoal que estava acampado que fez o quebra-quebra. Olha o que aconteceu sobre 2 de dezembro, quando tivemos aquele quebra-quebra lá na região da Sete, Federal, ele trouxe o requerimento para pedir os nomes de quem estava sendo hospedado em hotéis de Brasília. Que de lá, segundo o depoimento de um coronel da Polícia Militar do DF, aquela trama foi feita em hotéis. E a comissão rejeitou buscar o nome de quem estava hospedado naqueles hotéis de Brasília. Parabéns à TV CNN, que mostrou as imagens lá do general Gidias, se confraternizando praticamente com os invasores, que mostrou a imagem de um colega de vocês, né, do respeito, mas que estava lá dentro, da Reuters, tirando a fotografia armada. Quando veio a primeira imagem lá atrás, daquele magrinho lá, derrubando o relógio com a camisa, com a minha estampa, eu só bateu palma, pegamos. Agora estamos vendo que foi realmente uma grande, pelo que tudo indica, uma grande armação tudo aquilo lá. Então acho que o Brasil fica de luto, alguém vai soltar fogo, obviamente, né? Vai entrar em campo para ganhar quase por dar melhor em 26, mas isso não é democracia. O Bolsonaro. Diante da decisão. Sucessor do senhor. Eu vou conversar com o advogado, o placar parece que está 4 até agora, já é de fechar aí. 6-1 ou 5-2. Eu vou ter que o advogado dizer sobre isso. Isso é para o Supremo Tribunal Federal. Quem seria o seu sucessor, Bolsonaro? Eleições. Estamos aqui conversando com o pessoal nosso, alguns parlamentares, o Domingos sabe do presidente. E a gente vai continuar trabalhando, vai continuar trabalhando. Pretendemos fazer muitos prefeitos, por causa das eleições do bem. Não é o fim da direita no Brasil. Antes de mim, ela existia, mas não tinha forma. Ela começou a ganhar materialidade, porque acabou sabe que é o Supremo, que é o Congresso, que é o Poder Executivo, que é o TCU, que é o STJ, sabe discutir eleições, sabe o que é bolsa de valores, né? Sabe o que é respeito, sabe o que é o legítimo direito à defesa, começa a cada vez mais entender o que é a propriedade privada que esse governo aqui, cada vez mais vem tomando medidas para suprimi-la, tá? Sabe o que é essa reforma tributária, que entre outras coisas ali, querem botar no meio dela o imposto sobre uma taxação sobre herança, querem agora que lá dentro crie um imposto seletivo, onde os petragas vão decidir o que é bom não para a sua saúde, né? E vão taxar ou não refrigerante, outras coisas que tem açúcar. Também a questão do meio ambiente, que é trabalhado agora, o que eles acham que é bom para o mundo, quem diria, né? O mundinho desses caras aí vai ser taxado também, com toda certeza, a carne bovina, tendo em vista aí os casos desses animais que soltam aí no campo. Ou seja, comigo tivemos diminuição de carga tributária, mais de 4 mil produtos reduzidos, e 1/3 do IPI, muita coisa importada, zeramos a taxa de importação, tá? Outras coisas, diminuímos também os impostos no Brasil, como nós zeramos impostos federais, do gás de cozinha, do diesel, do álcool e da gasolina, juntamente com o parlamento brasileiro, e mês a mês nós passamos a mais. Ou seja, demonstrando que a turma de lá tinha ficado lá para trás. Uma equipe competente de ministros, de orgulhar a grande maioria dos brasileiros. Nós vencemos. Compare os meus 23 ministros com esses 37 que estão aí. Quantidade. É uma vergonha a grande parte desses ministros que estão ocupando aí a esplanada em Brasília.
você nos envergonhar com as suas ações. Não tem como o próprio Lula nos envergonha o tempo todo, cada vez que sai do Brasil. O problema não é quando ele sai, é quando ele volta para cá. Bom, gente, tá aí, né? A internet lá tá meio zoada, né? Vocês acompanharam aí né, a fala Bolsonaro, né? Agora inelegível pelo TSE, né? Bom, deixa eu abaixar mais um pouco aqui o som, para não ficar estridente, né? Aquela coisa pipocando no ouvido de vocês aí. Enfim. Bom, gente, vamos para os comentários para a gente finalizar agora a matéria, né? Vamos aqui para os comentários para a gente finalizar aqui o nosso vídeo. Não precisa nem a gente comentar nada, né? Espero que vocês tenham conseguido ouvir aí do outro lado, né? Alex Rocha comentou aqui rapidinho. Sistema sem vergonha. As hienas estavam sedentas para condenar um inocente. Agora mesmo que sou mais Bolsonaro. Pois é, a nossa convicção aumenta mais ainda, né? Urgente, TSE forma maioria para tornar Bolsonaro inelegível. Próximo. Alex Rocha. MPF tinha que mudar para MPL, Ministério Público da Lacração. Comentou no vídeo. Jovem Pan ganha apoio de peso após a ação do MPF. Próximo. Pronto, finalizando aqui com esse. Comentou aqui Alex Rocha. Eu que não embarco nessa arapuca do Barba de carro 0 km. Tô mais agarrado com o meu caidinho que carrapato agarrapado na... Eita, buchinha da vaca, tá certo. Programa do carro popular de Lula fracassa e Chevrolet anuncia que vai suspender produção no Brasil. Tá aí, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Fui!